noite. Meu nome é Geislaine de Faria Rodrigues. Eu vou partilhar meu projeto de pesquisa realizado no curso de pedagogia da UENG, EAD, Unidade de Ibirité, intitulado como Analfabetismo Funcional, o estudo de caso em uma instituição profissionalizante em Barbacena, Minas Gerais, sob orientação da professora doutora Tatiane Santos Ruas. Tatiane, só que não está aparecendo. Está aparecendo para vocês? Não está aparecendo, não. Prossegue, como que... Calma, vocês estão muito afobados. Estão vendo? Sim. Quer que eu inicie novamente, ou... Então, boa noite. Meu nome é Geislaine de Faria Rodrigues. Eu sou aluna do curso de pedagogia da UENG, Unidade de Ibirité, e vou partilhar o meu projeto de pesquisa, intitulado como Analfabetismo Funcional, estudo de caso em uma instituição profissionalizante em Barbacena, Minas Gerais, sob a orientação da professora doutora Tatiane Santos Ruas. A presente pesquisa tem como foco o analfabetismo funcional no contexto de processos de aprendizagem de estudantes de um programa de aprendizagem profissional na cidade de Barbacena, Minas Gerais. Buscou-se, por meio desta pesquisa, problematizar elementos que evidenciassem o analfabetismo funcional e problematizar os obstáculos decorrentes desses aspectos para a inserção no mercado de trabalho. Como problema de pesquisa, foi apresentado quais elementos do analfabetismo funcional estão presentes no processo de escolarização de jovens inseridos em uma instituição que oferta educação profissional na cidade de Barbacena, Minas Gerais. Como objetivo geral, compreender e analisar elementos do analfabetismo funcional presentes no processo de escolarização de jovens inseridos em uma instituição que oferta ensino profissional de Barbacena. E objetivos específicos, diagnosticar elementos que evidenciam o analfabetismo funcional no processo de escolarização de jovens inseridos em uma instituição que oferta ensino profissional em Barbacena e problematizar os obstáculos decorrentes de aspectos relacionados ao analfabetismo funcional para inserção no mercado de trabalho. A justificativa, como justificativa do desenvolvimento do trabalho, teve a minha proximidade, né, com o campo e os sujeitos da pesquisa, e por decorrência das minhas vivências, observações e discussões sobre aspectos intrínsecos do analfabetismo funcional dos jovens inseridos no programa de aprendizagem profissional, onde eu atuo desde 2016. O referencial teórico, ele foi construído com o objetivo de contextualizar terminologias, conceitos, argumentos e reflexões em diálogo com fontes e autores que corroborassem para uma compreensão acerca do analfabetismo funcional, presente em cursos profissionalizantes, sendo estruturado da seguinte forma: no primeiro momento, a contextualização sobre alfabetização e letramento na perspectiva social. Participaram desse diálogo as autoras Soares, Monteiro e Ribeiro. Em seguida, estabelecida uma relação entre analfabetismo funcional e educação profissional. Para essa pesquisa, foi utilizado fontes como Instituto Paulo Montenegro, INAF, o site do Ministério da Educação, autores Vóvio, Ferraro, Magalhães e Castione, Toledo
Ivassi, Araújo e Ribeiro. E, por conseguinte, a apresentação do histórico e aspectos importantes para a compreensão da educação profissional no Brasil, tendo como autores Garcia, Chirome Filho, Lima Tavares Melo, Afonso Gonzalez, Machado e Velten e Moura. Em relação aos procedimentos metodológicos, é uma pesquisa qualitativa de revisão bibliográfica e documental. Foi realizada coleta de dados por meio de arquivos didáticos pedagógicos. No caso, foram escolhidas 3 atividades relacionadas aos conteúdos ministrados por mim. E foi utilizado para a construção das categorias de análise dessas atividades os descritores de INAF, que são considerados ferramentas que servem de subsídio para analisar as habilidades cognitivas e os níveis de analfabetismo funcional no Brasil. Em relação à nossa análise de dados, ela vai ser apresentada aqui uma síntese, né, do que foi desenvolvido em relação às atividades. Dentro dos descritores que eu mencionei, utilizados pelo INAF, foram avaliadas 18 habilidades com valor de 11 pontos para cada, somando um total de 198 pontos. Observou-se, né, como critério de pontuação pelos descritores, a localização com valor de 33 pontos, a integração com valor de 88 pontos, a elaboração com valor de 44 pontos e a avaliação com valor de 33 pontos. Em relação à atividade 1, a Tatiane vai colocar logo em seguida o gráfico, ela refere-se a uma proposta de redação que foi aplicada para 47 jovens com idade entre 14 e 18 anos, desse programa de aprendizagem. Nessa atividade, 34 jovens ficaram no intervalo menor que 95, sendo classificado com um nível de analfabeto funcional. 12 jovens ficaram no intervalo maior que 95, menor que 137, sendo classificado alfabetizado funcional, e um jovem ficou no intervalo maior que 137, sendo classificado como proeficiente. Atividade 2, ela era uma proposta de atividade sobre trabalho análogo à escravidão, com o objetivo de uma reflexão acerca das questões sociais contemporâneas. Também, né, participaram dessa atividade 45 jovens com idade entre 14 e 18 anos. 37 jovens ficaram no intervalo menor que 95, sendo considerado analfabeto funcional. 7 jovens ficaram no intervalo maior que 95, menor que 137, sendo classificado alfabetizado funcional. E um jovem ficou no intervalo de maior que 137, sendo classificado como proeficiente. E a atividade 3, que era a terceira atividade aplicada, ela abordava aspectos intrínsecos aos direitos trabalhistas e relacionados ao contrato de trabalho deles. Foi aplicada para 45 jovens, também na idade de 14 a 18 anos. E nessa atividade, 33 jovens ficaram no intervalo entre menor que 95, sendo considerado analfabeto funcional. 11 ficaram no intervalo maior que 95, menor que 137, sendo classificado alfabetizado funcional. E um ficou no intervalo maior que 137, sendo considerado proeficiente. Gostaria só de ressaltar que para essas atividades, a que teve um aproveitamento melhor foi a primeira, que é a redação, por ser um tema livre, né, o que demandou uma interpretação, eles tiveram um pouco mais de dificuldade. Em relação, né, ao gráfico das atividades, aí tem um comparativo, em todas as atividades, mais de 70% do grupo avaliado não apresentou índice de habilidades
suficientes e ficaram no grupo de analfabetismo funcional. Ficou evidenciado a incapacidade dos sujeitos da pesquisa em apresentar habilidades básicas em relação à alfabetização e letramento. Menos de 2,5% dos avaliados atingiram o índice de proficiência nas 3 atividades. Os resultados não amenizam os números críticos apresentados pela pesquisa em relação ao índice de alfabetos funcionais, que ficaram entre 22% a 26% em todas as avaliações. As considerações finais. Os resultados evidenciaram que elementos do analfabetismo funcional estão presentes no processo de escolarização, o que, por sua vez, acarreta em obstáculos para a inserção e permanência dos jovens aprendizes no mercado de trabalho. Apontam para uma compreensão maior da complexidade do problema do analfabetismo funcional entre os jovens no Brasil e a necessidade de uma participação integrada entre diversos setores e instituições sociais, para que desafios, limitações sejam superadas e políticas públicas possam ser delineadas de modo a assegurar uma educação de qualidade com vistas ao pleno desenvolvimento da autonomia, independência e emancipação dos sujeitos ao transitar e conviver em contextos sociais, culturais, políticos e profissionais. E aí as nossas referências, né? Algumas delas.